Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do KardecTube, Nosso Lar segundo o Espiritismo. Nós estamos no 24º estudo, hoje concluindo a segunda parte da nossa introdução, onde a gente tratou sobre os critérios para uma boa crítica e sobre o conhecimento, como melhor conhecer e estudar a teoria espírita. Agora nós vamos ver uma consequência disso, uma vez que Kardec apresenta os critérios para sermos um bom crítico, para fazermos uma boa análise sobre uma teoria. Após ele nos ensinar como melhor estudar uma teoria que vai nos levar a sermos bons críticos, a gente vai ver que Kardec também apresenta o que deve ser estudado. Então notem como Kardec é completo, ele apresenta tudo que a gente precisa saber para estudar bem, para criticar bem, para entender bem, para praticar bem e ter profundidade com relação à teoria espírita. Então, agora a gente vai ver o próprio Kardec dando a recomendação do que a gente deve estudar. Uma vez que ele já nos ensinou os critérios de como estudar, a gente vai ver agora o que estudar. E a gente vai ver essa recomendação de Kardec justamente num dos capítulos, num dos trechos das suas obras, mais um dos trechos das suas obras, onde ele se dedica a falar sobre o estudo do Espiritismo. Nós acabamos de ver um texto da introdução ao estudo da doutrina espírita no início do Livro dos Espíritos, o item 8, nós vimos todo esse item. Agora a gente vai ver que existe um capítulo, a gente já citou ele em outra oportunidade, em outros estudos, o capítulo 3, chamado do método, lá de O Livro dos Médiuns, é onde Kardec também vai tratar de maneira profunda sobre o estudo do Espiritismo. Como a gente já afirmou várias vezes, Kardec também tinha essa preocupação. Então, além de nos ensinar como estudar o Espiritismo, vejam como Kardec é completo. Ele também nos indica o que estudar, né? São recomendações dele. Vejam como Kardec nos deixou as orientações, eu volto a repetir, como a gente tem feito desde o início desse projeto. Quantos seminários, quantos livros, quantos palestrantes por aí falando sobre o estudo do Espiritismo, propondo materiais sobre o estudo do Espiritismo, sendo que Kardec deixou esse material para nós. Nós temos o material do melhor, do mestre, daquele que melhor sabe tratar de Espiritismo e, consequentemente, melhor nos dá orientações de como estudar e entender esse Espiritismo. Ele nos deixou esse material e muitas vezes, e aí por um século inteiro, se passou tratando desse assunto sem recorrer ao que já havia e o que havia de melhor, né? Então, muitas vezes as pessoas se deparam com a dúvida, né? O que a gente vai estudar, que ordem a gente vai estudar, como estudar o Espiritismo e as obras de Kardec, e a gente vai ver que ele explicou e tratou sobre isso. Então a gente vai ver que lá no capítulo 3 do método de O Livro dos Médiuns, no item 35, lá no finalzinho desse capítulo, Kardec então fala para nós o que estudar, em que ordem estudar. Então a gente vai ver Kardec falando, abre aspas, diz Kardec: aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nessa ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo. Segundo, o Livro dos Espíritos. Vejam, eu não vou ler propriamente, me deter no que ele está falando aqui sobre a obra, explicando sobre a obra, porque eu quero focar de uma maneira bem simples e rápida que ele está citando as obras e a ordem que ele está citando. Eu não quero entrar, não é o objetivo desse vídeo agora aqui, entrar nas características de cada obra, mas só para mostrar que Kardec indica obras, ele indica as suas, e ele indica uma ordem para ser estudado. Então a gente vai ver que primeiro é o que é o Espiritismo, e por segundo, o Livro dos Espíritos. Eu já vou ler o restante da ordem que ele dá, mas primeiro eu quero chamar a atenção aqui para o primeiro ponto, é que ele indica as próprias obras.
É claro que a gente vai ter mais obras tratando de espiritismo, tanto na época dele quanto na nossa, evidente. Ele não vai considerar apenas as suas obras como obras espíritas, e nem nós devemos fazer isso, justamente porque nós estamos aprendendo com ele, isso seria um equívoco. Agora, a gente vai ver que ele indica as dele. Depois a gente vai ver uma outra obra em que ele vai novamente indicar as obras dele e vai considerar elas como fundamentais. E a gente vai ver, estudando todas as 23 obras dele e analisando todas as demais, que realmente a dele é a melhor, é a mais completa. Nenhuma obra que surgiu sobre o espiritismo é tão boa ou completa como a dele. Mas não chegou nem perto, não é que houveram, não que algumas obras existiram que competiram com a obra de Kardec em nível de qualidade, mas não chegou nem perto. Ninguém fez parecido, ninguém explicou de maneira tão completa, tão lógica, tão criteriosa, tão séria, com tanta qualidade de forma e conteúdo, dando conta de todos os principais fatos, desenvolvendo os principais fundamentos e princípios dessa ciência, sem nenhuma contradição, de uma maneira realmente muito completa, nos deixando uma ciência extremamente sólida, extremamente coerente, rica e que ninguém fez como ele. Por isso que ele oferece as obras dele como as obras para a gente ler, não só como era um direito dele fazer isso, né, de publicar as obras trabalhando esse assunto, mas também porque realmente, sem nenhuma falsa modéstia ou sem nenhuma arrogância, a dele é a melhor. Não existiu obra melhor que a de Kardec para aprender espiritismo. E não só para aprender espiritismo prático, espiritismo no nível introdutório e também profundo. Em todas as camadas de nível de estudo, a dele é melhor. Que algumas pessoas poderiam pensar, não, mas a obra dele serve só para introdução. Não. Ela também, no sentido de espiritismo, um estudo adiantado, aprofundado, a dele é a melhor. E também, caso alguém pensasse, não, mas eu tenho outras obras para iniciar, também não. As melhores para iniciar e para aprofundar são as dele. É impressionante. E para praticar também, tanto no sentido moral, quanto no sentido da prática da mediunidade. Então, realmente a obra dele é a melhor, ele aconselha dele, mas aqui vem agora um segundo ponto que eu quero comentar. Além de citar as dele, a gente já comentou um pouco, né, o porquê que faz sentido ele citar as dele, a ordem que ele coloca não é a ordem necessariamente cronológica. Aqui é um outro ponto interessante que mostra mais uma vez como ele teve esse cuidado. Porque quando ele diz o que é o Espiritismo, vai surgir em 1859. A primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos, primeira edição, foi em 1857. E mesmo a obra, o que é o Espiritismo, que ele indica aqui no Livro dos Médiuns, ela sofreu modificações, ela foi ampliada, desenvolvida depois. Então, a obra, que é o Espiritismo, nem é essa de 1859 a mais completa. Mas ele coloca a obra, que é o Espiritismo, como primeira obra. Porque é uma obra criada exatamente como introdutória. Quando ele vai escrever esse texto aqui que a gente está citando, do Livro dos Médiuns, é 1861. Depois disso, ele cria mais 2 obras introdutórias, que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, que é mais ainda resumido do que o que é o Espiritismo. E em 1864 ele lança o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, que é ainda mais resumido ainda para quem quer iniciar no estudo do Espiritismo e não tem nenhuma noção do Espiritismo. Então nós temos 3 obras introdutórias para estudar o Espiritismo. Todo aquele que quer iniciar o estudo do Espiritismo tem que iniciar por essas 3 obras. Não existe
obra introdutória melhor. Então, se você